Amém? Estamos combinados? Glória a Deus. Então vamos para a palavra. Na quinta-feira, a pastora Carlinha pregou. Foi uma bênção a palavra e o Senhor falou muito com a igreja, como tem sido, né? Como tem acontecido todos os cultos de quinta, nos cultos de sexta e também nos cultos de domingo. O Senhor tem falado, o Senhor tem ministrado nossos corações, tem nos abençoado e nós temos sido muito edificados aqui. Glória a Deus por isso. E na quinta a pastora Carlinha ministrou a palavra falando sobre milagres, né? O tema ali na tela não era milagres. O tema, você lembra do tema de quinta-feira? Estava bonito assim, até alguém falou para mim: nossa, ficou bonita essa arte, as palavras encaixadas, e estava escrito assim: o que Deus faz. E um faz bem grandão. Tá salvo ainda aí, Lorena? Se tiver, coloca para nós, por favor. Esse é o tema de hoje. Eu sou e vocês são. Olha lá, quinta-feira foi assim que a pastora Carlinha trouxe a palavra. Falando sobre quem, pastora? Sobre Gideão. E a palavra veio nos ensinando, nos encorajando, nos fortalecendo, estabelecendo fé, fortalecendo fé no nosso coração a respeito daquilo que Deus faz. Amém? Deus fez, Deus faz e Deus vai continuar fazendo. Até a volta de Cristo, Deus vai continuar fazendo milagres. Eu preciso de milagre, não sei você. Pastor, você precisa de milagre? Cara, todo dia. Toda hora. Ah, mas não era para você já estar mais maduro, mais fortalecido, para não depender tanto de milagre? Não sei se eu estou maduro, se eu estou imaturo. Eu sei que eu preciso de Jesus. Eu preciso de milagre, eu preciso da palavra, eu preciso de resposta, eu preciso que Deus me cure o tempo todo, eu preciso da salvação do Senhor o tempo todo, eu preciso andar com Jesus agarrado nele. Porque se eu me solto um pouquinho, eu começo a me acostumar a soltar. Eu começo a me acostumar a andar por mim mesmo. E eu vou me esquecendo daquilo que Deus faz. Diga para quem está perto de você: veja o que Deus está fazendo. Não ignore, não negligencie o que Deus está fazendo. Amém? Quem nesse ano passou uma barra daquelas, uma vez pelo menos, um dia desse ano? Só? Ou está passando ainda, ou esse dia é hoje? Quem teve uma grande alegria esse ano? Que viveu um dia assim que algo aconteceu que te alegrou muito? Tanto em um momento quanto em outro, Deus está no controle. Ai, mas o ruim foi tão ruim, tem sido tão ruim. Deus está no controle. Ah, mas o que foi bom foi tão maravilhoso, foi tão incrível. Deus continua no controle. Não foi você que conquistou. Não foi você que mereceu aquilo de bom. Foi Deus que com graça, com favor, fez. Ah, é fruto do meu esforço. Deus não age assim. Se fosse pelo fruto dos nossos esforços, nós estaríamos já mortos, condenados, nós estaríamos tudo lascado. Sim ou não? Mas quem é que faz as coisas acontecerem? É o Senhor. Quem é que gera milagres? Quem é que opera maravilhas? Quem que continua o Deus da Bíblia? O Deus da igreja de Atos? O Deus dos profetas? Quem é? É o Senhor. É Ele que continua operando e fazendo em nós. Amém? E nesses dias, no calendário hebraico, tem se celebrado a festa de Hanukkah. A festa de Hanukkah não é uma festa bíblica, determinada pelo Senhor na Bíblia, assim como é Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos. A festa de Hanukkah é uma festa da cultura judaica e tem uma história muito linda
de um povo, o povo de Deus, o povo hebreu, naquela época, estava sendo muito perseguido por um imperador, por um império, querendo novamente dominar, querendo novamente prender, levar em cativeiro o povo de Deus, e eles estavam impedindo de que os judeus, de que os hebreus entrassem e participassem das atividades do templo. E interessante que recentemente eu preguei falando sobre o cativeiro babilônico, lembram disso? E levantou-se um falso profeta dizendo que em 2 anos o povo de Deus seria liberto. Lembra? Lembra ou não? E quanto tempo durou o cativeiro? 70. E o que a palavra diz? Isso muito lá atrás, tá bom? Bem antes aqui dessa época, dessa situação que eu vou comentar com você, da festa de Hanukkah. E o que aconteceu lá atrás? A palavra diz que quem foi que levou o povo cativo para a Babilônia? Foi o diabo, sim ou não? Amém? Glória ao diabo? Jamais. Quem foi que levou o povo cativo? Foi Deus. Foi Deus quem fez aquilo com o povo dele. Dia mau. Talvez como aquele dia, nesse ano, que você se lembrou agora há pouco, de algo tão ruim que você viveu. Quem foi que levou o povo para o cativeiro? Deus. Agora, aqui nessa situação que eu estou trazendo para você, neste contexto, aproximadamente 150, 160 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, quando aconteceu essa perseguição, quem era que estava de fato perseguindo o povo de Deus? Deus não persegue o seu povo. Deus cuida, Deus ama. Se é necessário levar ao cativeiro, Ele leva. Se é necessário levar ao deserto, Ele leva. Mas Ele sendo Deus e Senhor do seu povo. Se Deus quer me levar para o deserto, Deus, eu estou facinho para ir para o deserto. Aí chega lá no deserto e fico murmurando, reclamando. Mas não foi Deus que me levou? Não é Deus que está fazendo isso na minha vida? Mas é sempre mais fácil reclamar, é sempre mais fácil murmurar, é sempre mais fácil se colocar no lugar de Deus, se fazer vítima pelas dificuldades que enfrentamos. Ou então, gloriar-se em si mesmo nos momentos de alegria, de celebração, de festa, os milagres que Deus opera, as maravilhas, aquela cura que Ele realizou dentro da minha casa, aquela promoção na minha vida profissional, o meu aumento salarial, a minha prosperidade, o meu filho que se formou na faculdade, a minha filha que se formou no colégio. E aí nós vamos atribuindo tudo a nós mesmos também, levando para o outro extremo, de que ou nós somos demais, ou o diabo está fazendo a bagunça na nossa vida. E nós acabamos não atribuindo ao Senhor a autoridade e o domínio sobre a nossa vida. Está entendendo isso? Então o que aconteceu ali? O povo do Senhor estava sendo perseguido. Levantaram-se inimigos contra o povo de Deus. Então agora é outro cenário. Agora não é o Senhor que está tratando com o seu povo. Agora os inimigos estão se levantando para impedir que o povo de Deus avance. Você está entendendo? E quantas vezes na palavra nós vemos situações como estas? Quantas vezes na Bíblia nós vemos inimigos, exércitos inimigos, reis de países inimigos, de nações inimigas se levantando para destruir, acabar, exterminar com o povo de Deus. E Deus sempre levantando alguém, Deus sempre levando uma palavra, Deus sempre levando um milagre, um sustento, Deus sempre fazendo algo para sustentar o seu povo até o momento do basta. Até o momento que Ele diz, olha inimigo, agora chega, sai, o meu povo vai viver o que eles têm para viver. Mas enquanto nós estamos sendo atribulados, enquanto nós estamos enfrentando as dificuldades, o Senhor vai sustentando, o Senhor vai trazendo vitória, o Senhor vai colocando pão na mesa, o Senhor vai fazendo um milagre aqui, o Senhor vai trazendo uma cura ali, o Senhor traz uma resposta na palavra ali, o Senhor libera um perdão porque nós nos arrependemos daquele pecado, o Senhor vai trabalhando no meio do seu povo. E esse povo hoje somos nós.
E aí o povo de Deus ali se revoltou. Sabe quando bate aquela inconformidade e você se ergue dizendo: Senhor, o Senhor vai comigo, que eu sei que o Senhor está comigo, mas nós vamos vencer essa batalha. E não foi guerra sangrenta, de morte, de espada, foi uma guerra de posicionamento. E o Senhor deu a vitória para o povo dele. Amém? E eles puderam, naquela época, novamente entrar no templo, que é conhecido como o segundo templo de Salomão, lá em Israel, era conhecido. Esse templo não existe mais hoje. E eles puderam novamente entrar naquele lugar. E havia uma ordem do Senhor na palavra, que dentro do templo, no lugar onde a presença do Senhor habitava, veja bem, ali o Senhor habitava em um lugar físico. A presença do Senhor habitava dentro de uma casa física, um prédio físico. Dá para entender isso? Hoje não mais. Amém? Amém? Hoje não mais, Deus não habita aqui nessas paredes. A presença de Deus está no cantinho ali, naquele lugar. Não. A presença de Deus está nessa cadeira aqui, ó. Não na cadeira, mas ela está sobre essa cadeira. Por quê? Porque tem alguém que carrega a presença dele sentado nessa cadeira. A presença de Deus está tocando nesse microfone aqui, porque a presença de Deus habita em alguém que está com esse microfone na mão. Você está entendendo agora onde está a presença do Senhor? Onde habita, onde permanentemente ela fica? É em você. É dentro de você. É dentro de mim. Nós somos o lugar de habitação do Senhor. E ali até então, você vai se lembrar que eu disse que eram anos antes de Jesus Cristo passar aqui pela terra e realizar a sua obra, sim ou não? Então até lá, a presença do Senhor era mantida naquele lugar, naquela arca, naquele lugar santíssimo. O véu ainda não havia sido rasgado, Jesus ainda não tinha morrido na cruz por amor a nós. Você está entendendo todo esse contexto? Estou indo muito longe ou não? Acho que está bem tranquilo, não é? E o que aconteceu ali? Qual era a ordem do Senhor? Que onde estava a presença dele, a menorá. A menorá é um instrumento ou um recipiente com 7 braços ou 7 mãos, vamos dizer assim, onde se colocava ali o azeite para manter as lamparinas acesas. E a palavra do Senhor diz, eu citei quinta-feira, a palavra diz lá em Eclesiastes: em todo tempo estejam alvas ou brancas as suas vestes. Aí está falando de santidade. E aí diz assim: e não falte o óleo, o azeite, a unção, no lugar onde a presença de Deus habita. Lá a presença habitava no templo. Então o óleo, o azeite era colocado ali na menorá para que mantivesse a luz acesa. Tudo bem até aqui? Só que quando eles retomaram o templo e puderam voltar a estar naquele lugar, eles foram correndo para acender a menorá. E o óleo que eles tinham era suficiente para manter aquela lamparina acesa por um dia. E eles estavam enfrentando toda aquela guerra, toda aquela dificuldade, e eles precisavam produzir azeite. E quantos dias eram necessários? Isso naquela época, tá bom? Não tinha toda a tecnologia de hoje. Mas quantos dias, historicamente isso, tá bom, queridos? Eram necessários para que o azeite fosse produzido? Diga assim, 8 dias. Eles tinham azeite para quantos dias? 1. E quantos dias eles iam demorar para ter azeite de novo na mão? Tinha grana para comprar? Tinha condições para ir atrás de alguma maneira com outros recursos? Não havia. Você está entendendo que é uma situação totalmente material? Sim ou não?
Pé no chão, aqui na terra. Não estou falando de anjo voando, não estou... Situação. Você tem uma conta para pagar, mas você não tem grana. E aí, como que paga? Vai, me dá dica. Estou esperando você me ensinar. Cutuca seu irmão aí, ensina ele. Como que paga uma conta se você não tem dinheiro? Agora, talvez a pergunta que a gente pare de sorrir é: por que não tenho dinheiro? Pastor Regis, domingo passado, foi taxativo. Vou falar só do Regis, de mim não. Glória a Deus pelo homem de Deus que subiu aqui e falou assim: o Marcos falou que eu ia falar sobre jogar no jogo, sobre gastar com o que não é pão. E aí ele veio aqui, usado, tomado pelo Senhor, e nos ensinou a respeito disso. Quantas vezes nós gastamos indevidamente? Não estou acusando ninguém, não conheço sua vida, não sei das suas finanças. Mas quantas vezes nós nos enrolamos materialmente, porque não permitimos o Senhor nos governar nessa área. Ah, se eu der o dízimo vai faltar. Ah, se eu ofertar vai faltar. Quantas vezes você justificou para você mesmo: eu não consigo ser dizimista? Não, não consegue não. Você não quer obedecer a palavra. Amém? Ah, eu não consigo perdoar. Eu não consigo não, eu não quero. Porque quem é que me capacita a ser dizimista? Quem? Ele pode? Fácil. Quem é que me capacita a perdoar? É só por ele. Ele consegue? Fácil. Então eu preciso estar um pouquinho mais pertinho dele, ouvir mais os conselhos dele, andar mais perto dele. E foi exatamente o que o povo dele começou a fazer. Deus, nós temos azeite para um dia. O que nós vamos fazer nos outros 7? Aquilo que a gente não gosta de fazer hoje em dia. Os cultos de sexta revelam isso. Dobrar o joelho e buscar o Senhor. Milagre. Resposta. Pastor, você está amargurado com o culto de sexta? Não, eu estou felizíssimo, porque tem sido um tempo incrível com o Senhor. E dia 2 de janeiro tem culto de Shabat aqui, tem a primeira sexta do mês. Eu falei das quintas que não vai ter, né? Que não vão ter, mas primeira sexta é primeira sexta, não é feriado. Ah, vai vir 5 irmãos, os 5 vão sair daqui voando. Vai vir 50 irmãos, são 50 para voar. Amém? Amém? É quando chega o momento que ou o Senhor faz um milagre, ou vai dar tudo errado. E foi o que eles fizeram. Eu ia dar um testemunho meu agora, por isso que eu fiquei parado. Mas não é o momento. Se você ficar curioso, pede para Deus falar comigo, que no dia certo eu conto. Amém? Deus é quem está no controle. Amém, queridos? E aí, então, resumindo, para terminar essa parte da história, porque eu preciso pregar ainda, gente. Eu estou só contextualizando, já é quase meio-dia. E você já deu um sorriso enorme quando eu falei que se a gente já fosse embora. Então eu sei que você quer ir embora. Eu também quero. Quero almoçar. Quem não quer almoçar hoje? Fala a verdade. Se você não estiver em jejum, vai almoçar, irmão. Se você tiver, que o Senhor tenha contigo. Bom, você já descobriu que eu não estou, né? Também não te devo satisfação. E nem você para mim. Nosso negócio é com o Pai. Amém, meus amados? Amém? E aí, o que aconteceu? Você já sabe dessa história. Ou se você não sabe, estou contando para você. No 8º dia, quando eles chegaram lá,
todos os dias, a menorá se manteve acesa. Eles não tinham mais o que fazer, eles não tinham recurso, eles não tinham pecado para que aquela situação toda se desenrolasse, para que o Senhor quisesse que eles passassem por isso. Eles entraram em uma cena de terrível dificuldade. Mas o Senhor conhece o coração dos seus filhos. O Senhor sabe, quando você dobra o joelho diante dele e fala: Pai, eu não tenho condição de fazer isso, mas o Senhor pode fazer por mim. Você conhece essa oração? Sim ou não? Sim ou não? Quando você dobra o joelho e diz: Pai, eu não tenho mais o que fazer. Acabaram as possibilidades. Acabou o recurso. Acabou o tempo. Acabaram as pessoas. Não dá mais. Só o Senhor pode fazer um milagre. Ah, filho, agora sou só eu? Então descansa aí, vai. Então descansa, porque agora você entendeu o que é depender de mim. Agora está fácil. Está na mão de quem sabe fazer. E o que aconteceu? Finalizando essa parte da história, a chama não se apagou. A unção, entendemos hoje como unção derramada, como lá em Eclesiastes, não falte o óleo sobre a tua cabeça. Hoje a menorá é você. Hoje o lugar de habitação é você. Hoje o lugar onde o Espírito Santo se move é você. Sou eu, é a igreja. E sobre a igreja não falta a unção, não falta o azeite. E então eles começaram a celebrar. E nós falamos muito sobre o milagre, sobre a multiplicação do azeite. Mas o que tinha acontecido alguns dias antes? Eles tinham vencido uma batalha. E aí hoje cedo, hoje bem cedinho, o Senhor, eu orando, falando com o Senhor, buscando a Deus sobre essa palavra, que eu ainda vou pregar, eu acho. E o Senhor falando comigo acerca de Hanukkah, e Deus dizia assim que o que mais nos dificulta em andar com o Senhor e crer na palavra e ter uma vida cristã de fato real, verdadeira com o Senhor, o problema não é a unção, mas o problema é que nós buscamos demais a unção, nós queremos demais a unção, mas nós esquecemos da batalha que está sendo travada lá. E quantas vezes nós deixamos a batalha de lado para ficar pedindo ao Senhor a unção, o dinheiro, a multiplicação, o milagre, a bênção, a cura. E Deus está falando assim: ó, teus inimigos estão zombando de você. Você está só atrás do milagre, mas antes do milagre tem uma batalha para você vencer em meu nome. Porque se você crer que eu vou à sua frente, sou eu que venço por você. Ah, querido, se nós entendêssemos isso, nós amaríamos um pouquinho mais a nossa casa. Nós honraríamos um pouquinho mais o nosso casamento, a nossa família. Você está entendendo isso? Sim ou não? Sim ou não? É o pai que sabe escalar o time de futebol de 1 a 11, mas não conhece o nome de 2 amiguinhos dos seus filhos. É a mãe que conhece todas as tonalidades das maquiagens, das makes, dos cabelos, das belezas, dos salões, das celebridades. Mas não senta para pentear o cabelo da filhinha. Quer unção desse jeito? Quer multiplicar o óleo? Para quê? Deus não dá pérolas aos porcos. Deus não derrama unção onde tem uma guerra mal resolvida. Eu nunca me esqueço. Pastor Regis, há uns 6 anos atrás ou mais, subiu aqui no altar.
e ensinou uma verdade maravilhosa aqui para a igreja. Quando você for ungir algo, alguém, você vai derramar óleo, lembra, pastor? Você vai primeiro expulsar aquilo que não vem do Senhor. Lembra disso, pastor? Porque quando você derrama unção em cima de tudo aquilo que está quebrado, em cima de tudo aquilo que está bagunçado, sem se resolver, sem se arrepender, você está potencializando aquele problema, aquela crise. Por que a gente vê tanto ministério caindo? Tanta igreja, tanto pastor, tanto líder de ministério, de célula, de igreja, de denominações, caindo, quebrando, porque é muita unção em cima de muito pecado. Você está entendendo isso? Precisa resolver primeiro, precisa arrepender primeiro, precisa corrigir primeiro, precisa voltar para a essência da adoração primeiro. Adianta eu vir aqui falar sobre isso hoje, se eu estivesse sem falar com a minha esposa? Com raiva dela? Não querendo voltar para casa? A igreja é o meu respiro, é o meu refúgio. Negativo, você não sabe quantas vezes eu saio daqui quebrado e Deus me restaura dentro da minha casa. Você não imagina, é ou não é, meu amor? Você não imagina, e eu tenho certeza que com você, se a sua vida está em ordem lá na sua casa, não é diferente. Sim ou não? Pastor, sair quebrado da igreja, irmão, às vezes tem cada batalha, tem cada desafio, tem cada responsabilidade. E todo mundo acha que ser cristão, frequentar um culto é sair da igreja voando. Agora eu estou cheio da fé, agora é nada. Talvez tem coisa para resolver lá em casa. E se eu estou aqui pregando para você e estou sem falar com ela? Está entendendo? Mas é Hanukkah, é a festa das luzes, é a festa da dedicação. A Lucimar subiu aqui hoje e abriu os nossos olhos, descortinou, o Senhor através da vida dela, descortinou os nossos olhos. Jesus, lá em João capítulo 10, 22 a 24, depois você lê, se você quiser. Jesus estava lá no meio da festa de Hanukkah, mas ele não estava lá comendo bolinho frito. Pastor, o que tem a ver o bolinho frito? Depois eu falo disso. Ou agora, abre um parênteses. Até hoje os judeus celebram Hanukkah, comendo frituras. Porque os judeus são muito simbólicos, né? E a fritura é feita onde? No óleo. Então é uma maneira deles simbolizarem através da alimentação que eles estão cheios de óleo, cheios de unção. É uma representatividade. E você acha que Jesus estava lá, sentadão na mesa, tomando aquela cerveja, ou quer dizer, aquela Coca-Colinha, enchendo o pandu de bolinho frito, de sonho frito? Não, Jesus estava lá sendo confrontado. E a Lu ministrou aqui, glória a Deus, Lu, pela sua vida. A Lu subiu aqui hoje ministrando e dizendo, Jesus estava lá e eles estavam no meio da festa de Hanukkah. Era para estar celebrando vitória, era para estar celebrando milagre. A rededicação do templo voltou, eles puderam estar de volta. O Senhor abençoou, eles viveram o milagre dos 8 dias da multiplicação do azeite, do óleo sobre eles ali. Jesus estava lá. E eles perderam a oportunidade de celebrar, de se alegrar, de festejar. E começaram a questionar, quem é você? Jesus. Você está falando em nome de quem? Você acha que você é quem, cara? Ei, baixa a tua bola aí, se põe no teu lugar. Deve ter sido uma delícia para Jesus participar dessa festa, né? Imagine você chegando numa festa do teu povo, da tua família, dos teus amigos, da tua equipe de trabalho, e do começo ao fim do tempo que você está lá, você sendo questionado, você sendo encurralado, jogado contra a parede, as pessoas
te menosprezando, te diminuindo, como se você não fosse ninguém. Que prazer você tem de estar num lugar como esse? Hã? Mas é uma festa. A gente olha para o contexto bíblico, ou sem o contexto, a gente olha como se fosse, Jesus estava lá no altar pregando na festa de Hanukkah, e as luzes brilhando, e as mesas fartas, e todo mundo muito feliz ouvindo a palavra do Senhor. A palavra nos diz que o reino de Deus é conquistado à força. Ou nós somos fortes, com a força do Senhor, não nossa. Amém? Ou nós tomamos essa força para nos fortalecermos, ou nós não vamos herdar o reino do céu. É a palavra que diz. Amém, queridos? Amém? E por último, estou dizendo por último porque eu vou encerrar com a chave desta palavra, de toda essa pregação. E de novo, eu mando para você, não tem problema, depois você lê, estuda, se aprofunda. Mas abra bem o seu ouvido e o seu coração em nome de Jesus. O único lugar, ou a única situação, em que o Senhor Jesus Cristo diz, eu sou, e com a mesma frase, no mesmo sentido ele diz, vocês são, é quando ele diz, eu sou a luz do mundo. E o mesmo Jesus diz, vocês são a luz do mundo. Interessante que lá em João no capítulo 15, Jesus diz assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. O Pai é o agricultor. Aqui Jesus está falando de identidade, de essência. Ele está colocando cada um no seu lugar. Vamos organizar a casa aqui. Certo? Vamos organizar a casa. Eu sou esse, você é aquele, o Pai é aquele, cada um no seu lugar. Cada um no seu quadradinho, cada um no seu papel. Jesus colocando as coisas em ordem. Amém? Quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, ele diz assim, se você se alimentar desse pão, você nunca mais vai ter fome. Sim ou não? Quando Jesus diz para aquela mulher no poço, mulher samaritana, eu sou a água. Estou parafraseando, tá bom, querido? Amém? Posso? Tem esse direito? Sim ou não? Eu sou a água, e se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede. Então, como que Jesus se coloca? Eu sou a água. Você é quem tem sede, bebe da água e está saciado. Eu sou o pão, você é o faminto, você se alimenta do pão e é saciado. Agora, na luz, Jesus não está dizendo assim, eu sou a luz e você é a treva. Eu vim só para te iluminar. Em momento nenhum, Jesus me coloca como treva. Jesus está dizendo assim, eu sou a luz e você é luz comigo. Eu brilho e você brilha comigo. Talvez aqui nós quebramos ou quebraremos muitas barreiras religiosas que nós mesmos, ao longo de tanto tempo, erguemos acerca de quem é a luz. A luz tem algumas funções. A primeira delas que eu quero citar é a iluminação. Você está num lugar escuro, você acende a luz. Mudou o ambiente? Sim ou não? Mudou o ambiente? Sim ou não? Mostra a realidade, assim como um espelho, reflete. Revela o que estava obscuro, aquele quartinho bagunçado com a porta fechada. Você abre a porta e acende a luz. Pronto, apareceu toda a bagunça. Talvez está na hora da gente começar a abrir esses quartinhos lá dentro do nosso coração. Mas dá mó vergonha, pastor, dá. Passa vergonha, não tem problema. Mas na hora que ficar limpinho, meu irmão, o negócio vale a pena. Segurança. A iluminação aumenta a segurança, sim ou não? Anda numa rua 3 horas da manhã ou 10 horas da noite que seja, sem luz nenhuma. É um perigo. Ande nessa mesma rua, nesse mesmo horário, todinha iluminada. Diminuiu o perigo. Sim ou não? Sim ou não? A luz também traz segurança. A luz traz alimento.
tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Alimento é vida. Plantas se autoalimentam. Você sabia disso? Se você passou pela escola, você vai lembrar do quê? Do feijãozinho no potinho de Doriana, lá no algodão. Quem nunca? Sim ou não? Se você é muito seminovo, se na sua época não se fazia, na época dos seus filhos, bisnetos, netos, bisnetos, tataranetos, já se fazia. Amém ou não? Amém? Por quê? A fotossíntese. As plantas, elas geram através da luz o seu próprio alimento e ainda liberam oxigênio. Ainda abençoa a terra. A luz traz vida, traz alimento para quem ela está alcançando e ainda libera oxigênio, libera ar, libera vida para todos. Amém? O tema da mensagem podia ser: faça fotossíntese. Faça a sua fotossíntese. 5 passos para você. E a vitamina D? Quem é pai de criança aí, mãe de criança, sabe do que eu estou falando? Banho de sol, por causa da luz do... Que repõe o que no corpo da sua criança ali? Vitamina D, alimento, previne doenças, protege. Estou falando alguma besteira? Hoje eu sou pai, hoje eu posso dizer que eu sei o que é colocar um filho para tomar sol, porque está ficando amarelinho. Tem que cuidar. É a luz levando alimento, levando vida. Luz também gera energia. Você sabia disso? A palavra diz no Salmo: Tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada, e o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Produção de eletricidade, produção de calor, por causa do próprio sol. A luz do sol ajuda, inclusive, a gerar a luz que acende aqui na lâmpada. O que dizer hoje em dia desses telhados, sabe, como que chama? De placa solar. A contenção da luz e do calor do sol gera energia naquele ambiente. Você está entendendo a importância da luz? Sim ou não? Então Cristo compartilha a identidade dele conosco. Eu sou a videira. Você é o ramo, você está comigo. Agora Cristo compartilha a sua missão conosco. E quando ele fala de missão, ele se põe no mesmo lugar que nós. Ele diz: tudo que eu fiz, vocês poderão fazer, e coisas ainda maiores. Se fosse eu ia falar: epa, eu sou o pastor desse negócio. O nível mais alto de hierarquia é meu. A autoridade... Piada, né? Vai chegar a falar assim: a autoridade é minha, vocês nunca vão fazer aquilo que eu faço. Vocês nunca vão chegar onde eu cheguei. Hoje pela manhã, alguém dizia assim para mim: pastor, o meu filho faz a mesma coisa que eu, 300 vezes melhor. E quando eu erro, ainda briga comigo, me ensinando. E eu respondi: porque é bíblico. A palavra fala que os filhos vão potencializar os seus pais, vão ser melhores, vão mais longe. Essa é a lei do Senhor. Isso é a herança do Senhor. Amém, meus queridos? Então Jesus compartilha a sua missão comigo e com você. João 8,12: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus está falando de quem?
dele. Mateus 5,14, vocês são a luz do mundo. Mateus 5,15, ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. Mateus 5,16, da mesma forma, brilha a luz de vocês diante dos homens. Deus está falando de quem? De nós. Lá em João ele falou dele, a minha luz brilha, e quem está em trevas andará na luz. Agora ele está falando, vocês são a luz, e a luz em vocês brilha, e através de vocês, quem está nas trevas andará em luz. Ah, irmão, se nós entendermos essa palavra, nós vamos parar de ficar buscando milagre, 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 milagre. Mas nós vamos brilhar, 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 brilhar e brilhar e brilhar a luz de Jesus. Amém? A lua brilha? Sim ou não? Sim. Ela tem um brilho que reflete, mas ela tem luz. Ela é luz. Se não fosse o sol, nem se saberia da existência da lua, provavelmente. Sim ou não? Porque nunca se teria visto a lua. É assim que Cristo faz comigo e com você. Ele é o sol. Amém? Ele é o sol. Mas muitas vezes ele vai refletir em você, para que você brilhe na vida de alguém durante a noite daquela pessoa. Que é no meio das trevas que a luz precisa brilhar. Amém? Amém? Eu acho que eu terminei de pregar. Eu acho que o que eu tinha para falar está entregue. Mas eu preciso obedecer algo que o Senhor me pediu. Quinta-feira, no final da pregação. E nós vamos adorar mais um pouco ao Senhor. Amém? Amém?